Essa paciente, ela compareceu ao consultório usando já uma prótese sobre implante, tá? Mas essa prótese já era uma prótese acrílica, já tinha sido substituída, ela usava antes uma prótese de porcelana e essa era uma prótese acrílica provisória. E ela não gostava porque os dentes ela achava muito grandes, muito quadrados, não era como ela tinha os dentes quando ela realmente tinha os dentes dela, né? Que eram dentes um pouquinho menores, não aparecia esse quadrado até lá em cima, era uma coisa que incomodava muito ela. Então, esses implantes não foram realizados por nós, ela já veio com esses implantes de muitos anos realizados por outro profissional. Então, claro que se fosse pelo nosso planejamento hoje, ela não teria implantes em certas posições, a gente já colocaria esses implantes em outro tipo de posicionamento. Porém, como ela já tinha feito esse trabalho há muitos anos, numa outra época, vamos dizer assim, né? Esses implantes estavam numa posição um pouquinho fora, um pouco mais vestibularizados do que deveriam. E estavam com componentes já totalmente oxidados, eles não tinham um encaixe perfeito porque eles não tinham torque, enfim, era uma outra época, outro material, outra situação, né? Essa paciente não queria partir para outras grandes cirurgias, de estar removendo isso tudo. Se fosse remover, teria que fazer enxerto novamente em tudo isso. Então a gente optou por melhorar o quadro bucal dela, mas dentro da situação dos implantes que já existiam, tá? Então a primeira coisa que a gente faz nesse caso é enceramento, tá? Então foi feito o enceramento diagnóstico, então isso aqui tudo é cera, tá? Para quê? Para que a gente visualizasse a posição desses dentes, aonde a gente quer esses dentes, qual a posição, o que a gente pode corrigir. E novamente nesse enceramento a gente colocou já em termos de comprimento do dente o que a gente queria, mas a gente verificou que o dente ainda estava muito quadrado, parecia um dente muito alto, muito grande e não era o que essa paciente queria. Ela falou que antes mostrava um pouquinho da gengiva e tal, então ela queria um dente mais delicado. Então nós resolvemos colocar uma gengiva artificial e no próprio enceramento, então aqui só mais uma vista de quando ela abria, né, como realmente os dentes ficavam lá em cima, e aqui o próprio enceramento modificado com a gengiva. Então já fica um quadro muito mais leve, então aparecendo as papilas gengivais, já começa a ficar um pouco mais natural, isso está bem branco porque é cera, então é feito só para provar, para a gente ver a cor, que vai ficar, para a gente não ver a cor, para a gente ver tamanho, forma, posicionamento anterior, posterior. Então, como esse caso da gengiva, ela queria que aparecesse para que ficasse um sorriso mais leve e nós optamos por fazer o tratamento de porcelana com uma gengiva artificial de porcelana também. Então aqui uma vista do enceramento, então se vocês olharem aqui em cima, claro, tem implantes aqui numa posição bem complicada, mas que a gente hoje em dia, através de componentes extremamente modernos que não existiam há um tempo atrás, a gente consegue rotacionar esses implantes para uma posição um pouco melhor para que a gente possa trabalhar e, enfim, realizar uma prótese para paciente satisfatória. Então aqui o enceramento no modelo, então linha média coincidindo também com a linha média dos dentes inferiores, a vista oclusal desse enceramento, então tudo isso é cera para a gente fazer o planejamento. Essa paciente tinha os molares, eles não foram extraídos porque eram dentes bons, estavam com suporte, eles tinham uma oclusão, então a nossa prótese protocolo é uma prótese um pouco mais curta, né? Então aqui fazendo a estrutura metálica, esse caso também por conversa com a paciente foi optado por fazer uma estrutura metálica e também por conta da gente ter que usar essas úclas especiais para poder rotacionar esse trabalho, isso só podia ser feito em metal, a zircônia ainda para esse tipo de úcula não podia ser trabalhada. Então a gente fez todo um trabalho nessas úclas, porque esses implantes, se fossem pela linha deles, eles estariam saindo lá na frente, quase todos eles saindo bem à frente do dente. E a gente conseguiu trazer a saída do parafuso para a parte de trás do dente ou a parte oclusal, que é a posição ideal. Aqui fazendo a prova e um novo registro de mordida, né? Então, para que a mordida seja exata, para quando for para o laboratório, realmente a porcelana já volte toda encaixadinha, toda perfeita. Aqui novamente mais uma vista, então vocês veem como às vezes posição um pouquinho complicada de implante, mas vocês vão ver que no trabalho final não aparece, ficou totalmente imperceptível. Então aqui a gente fazendo escolha da cor da gengiva, como ia ser colocado gengiva nesse caso,
O laboratório precisava da cor da gengiva, 2 tons, para que a gente pudesse ver qual gengiva que se pareceria mais com a gengiva dela, desculpa. E aqui escolhendo a cor do dente. Então, nesses trabalhos a gente tem que escolher a cor do dente e a cor da gengiva, né? Então, aqui já o trabalho vindo do laboratório. Então, a gente conseguiu, com sucesso, aquilo que a gente queria, trazer a saída dos parafusos para a parte de trás dos dentes dela ou para a parte oclusal, que é o ideal quando é os dentes posteriores, para conseguir um trabalho satisfatório, né? Então, aqui uma vista oclusal da inserção dos parafusos. E aqui uma prótese de porcelana. Então, diferentemente do que era no quadro anterior, que era uma prótese de acrílico com os dentes Ivoclar, essa é uma prótese inteira de porcelana com gengiva de porcelana. Então, aqui, se vocês conseguirem observar, até aquela parte do nosso freio labial, a gente consegue imitar hoje na porcelana. Então, se a paciente sorrir e aparecer, realmente parece que é o freio labial da paciente. E aqui os detalhes do dente, né? Então, certas caracterizações de cor, a pontinha mais transparente, um detalhezinho nos incisivos. Isso tudo, gente, para que pareça o mais natural possível, tá? Que não pareça uma prótese. Aqui a gente fazendo a escolha da cor de um dos dentinhos do lado que teve que ser trabalhado, inserindo então essa prótese e iniciando o processo de selamento, que quando é com metal a gente passa um opacificador para esconder o escuro do metal e aí depois a resina. Então aqui a gente fazendo o selamento dessa peça, então agora já a gente não vê mais a inserção do parafuso, né? E vê a qualidade dessa peça instalada, a naturalidade. Então aqui também a gengiva extremamente justa com a gengiva da paciente. Agora, claro, assim como o Gia no caso anterior, ela vai ter que fazer as restauraçõezinhas dos dentes de baixo, trocar, clarear um pouquinho, enfim. A paciente quando melhora muito uma coisa, todo mundo é assim. Lá embaixo não incomoda, aí quando a gente melhora muito o arco superior, não, mas agora tá me incomodando, quero deixar tudo certinho. Isso é muito comum acontecer. Então o encaixe perfeito de mordida, tá, dos dois lados. E aqui uma vista de perfil, então para vocês olharem como a gente cuida muito com essa parte da prótese, os dentes, normalmente são aqueles dentes para frente, projetados para frente quando o paciente usa prótese. A gente tenta dar essa curvatura com o laboratório, porque isso é uma curvatura natural do nosso elemento, dos dentes das pessoas, então fica muito mais natural, fica um sorriso muito mais leve. Tá? E aqui o sorriso da nossa paciente, ela super feliz porque realmente está aparecendo as papilas, o dente dela já não ficou aquele dente extremamente quadrado, né? Ficou um dente mais triangular, como são os nossos dentes naturais, na verdade. Novamente mais um sorriso dela e é isso. Então para vocês verem que tem casos que são um pouquinho complicados no sentido assim que a pessoa veio com implantes num posicionamento complicado, mas que hoje, até para isso, a gente tem tecnologia disponível, tem material disponível para a gente poder trabalhar e dar um resultado satisfatório. Claro que sempre com muito planejamento, né, Gia? A gente tem que planejar antes. Eu sempre falo para o paciente, eu acho que a parte de você planejar antes é mais importante do que a execução de todo o tratamento. Porque se você planejou bem feito um caso, ele vai certo até o final. Então isso que é importante, a gente foca muito na clínica a parte de planejamento, tá bom?